Você, assim, eu ia até contar uma história minha. Uma vez eu prestei pra Polícia Militar, né? Aham. E aí eu passei em todas as... E no psicológico me fizeram essa pergunta, se eu tinha coragem de Tirar a vida. tirar a vida de alguém, né? E eu falei que se fosse pra defender a minha vida ou de algum Os inocente, terceiros, né? eu não hesitaria. Claro que se possível contornar a situação da melhor maneira possível, sim. Mas se não tivesse opção entre a minha vida e a de um inocente, eu com certeza tiraria a vida de um bandido, Com sim, certeza. sem sombra de dúvidas. E, cara, eu acho que assim, a gente fala muito hoje no Brasil, se fala sobre o desarmamento, né? Sobre o povo estar armado ou não. Eu entendo que se você tem a capacidade psicológica e motora de você portar uma arma, você tem que estar armado. Por quê? Você tendo a população de bem, armada, capacitada na rua, isso vai diminuir a criminalidade. E quem fala não sou eu, né? São os próprios números durante o governo Jair Bolsonaro, onde ele liberou ali a questão dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Isso aumentou as pessoas que portavam o porte de trânsito com a arma pronto uso no carro. Isso diminuiu a questão de roubos, furtos e assaltos. Por quê? Quando o cara vinha no farol botar o canhão no vidro para roubar a senhorinha que tá ali dirigindo o carro dela sozinho, ele pensava 10 vezes, porque não era só a viatura de polícia que podia passar lá. É qualquer cidadão de bem que tá armado ia sair do carro e ia trincar esse vagabundo. Entendeu? E a mesma coisa, vou trazer aqui. E aquilo que eu falei antes. A questão de como a nossa capacidade, de como a gente foi criado aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, e de como eu fui criado mentalmente lá em Israel, né? Lá me foi apresentado que a arma de fogo, ela não me faz mais macho que ninguém. Pelo contrário, ela me traz muito mais responsabilidade. Porque a partir do momento que eu apertar a tecla daquele gatilho e sair a língua de fogo ali na frente, aquela bala vai bater em alguém. Então você tem que ter muito mais responsabilidade do que outras pessoas. Eu ter uma arma na cintura não me faz mais homem que o outro cara para eu brigar no farol, por exemplo. Aquilo é um equalizador de força. Vamos colocar a sua esposa. Sua esposa está na tua casa, você foi viajar, certo? Você tem uma arma de fogo na tua casa, uma situação hipotética, para defender você e a sua família. Você não está em casa. Ela te liga e ela fala, amor, estão forçando a porta de casa aqui, eu vi na câmera, são 3 caras bem grandes. Tem 3 caras lá de 1,90 m tentando entrar na tua casa para roubar e, por consequência, podem barbarizar a sua família. A única coisa que vai equalizar uma pessoa indefesa contra alguém de mal vindo querer fazer mal é uma arma de fogo, principalmente quando a gente se fala de mulheres. Por que você acha que a esquerda, então, ela tenta travar tanto isso, cara? Porque dentro dessa situação hipotética que você acabou de colocar, eu acho que não existe um ser humano que tem um QI que vai racional. falar o contrário disso. O cara tá lá, pô, eu não tô em casa, minha esposa está em casa, 3 caras invadindo, forçando a porta. Quem que vai falar, não faça isso, não reaja, não tente pela sua vida? Acho que alguém que nunca passou por essa situação e não se imagina passando. Eu acho que 2, existe hoje uma influência muito grande das ONGs desarmamentistas de esquerda, onde eles fazem análises absurdas sem ter um conhecimento mínimo. É a mesma coisa que a pessoa nunca passou por uma troca de tiro ou por uma situação de ocorrência policial, querer ir lá opinar sobre a situação que o policial tem que fazer ou não. Eu nunca me sentei na cadeira dele. É muito fácil eu falar sentado do ar-condicionado como o que as ONGs fazem, certo? Agora, a gente tem que entender que a arma de fogo ela também não é para todo mundo. Existem pessoas que elas não têm a capacidade psicológica de portar isso. Existe o cara que vai botar a arma na cintura e na primeira buzinada que ele tomar no farol, ele vai sair com a arma em punho porque ele se acha mais macho que isso. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho bem forte na questão psicológica, ver que realmente tem o acesso, mas o acesso ele tem que ser liberado para a pessoa de bem. Porque, igual a gente falou, para equalizar a força contra alguém de mal, só alguém de bem armado. No caso do CAC, existem alguns níveis do CAC, né? Tem hoje nível eles 1, mudaram, 2, né? 3. 4, 5. Eu até hoje, né? concordo que você fala assim, cara, você é CAC nível 1. Nível 1 você pode ir no stand. Nível 2, você pode, sei lá, ter 2 armas. Uhum. E aí sim, o nível 3, que aí o cara vai ter que fazer 20 aulas, tem que fazer os campeonatos. Né? Então eu acredito que ele sim esteja mais preparado. Para que subir de nível se o cara não vai poder usufruir, assim, quando eu falo usufruir, mas preservar pela sua segurança real. Porque o cara que vai lá faz 3 níveis,
significa que realmente ele quer se preservar, ele quer se proteger, ele é um cara psicologicamente apto para isso. Então, beleza, cria-se os níveis, não tem problema. Mas, porra, libera pro cara de bem, o cara... Que é um porte de trânsito, né? Mas hoje, mesmo com a questão dos níveis, não tem um porte de trânsito. Você não pode mais, na teoria, portar sua arma municiada indo pro cubo de tiro ou voltando. Ou seja, se o cara vai te assaltar, ele vai ver que você tem uma arma, você não tá com ela pronta para se defender e vai de você ali explicar o porquê você tem uma arma de fogo pro bandido. Isso é uma coisa muito louca. E a gente tem que pensar também, a questão de a gente fazer os níveis, os 5 níveis, isso faz o quê? Encarece muito o custo do atirador esportivo. E mesmo assim não te dá liberação para você... E mesmo assim não te dá liberação. Então você vai lá, você paga o teste psicológico, você paga o psicotécnico, você paga a arma, você paga o processo, você paga o despachante. Aí depois eu ainda tenho que gastar não sei quantas mil munições no ano, aonde a gente só tem uma empresa no Brasil que vende munição, que é a CBC, que existe um monopólio hoje no Brasil, que você não tem outras empresas de munição que podem vir. Ou seja, tem alguém ganhando lá em cima com essa questão dos 5 níveis, pode ter certeza, porque a quantidade de munição ela vai usar, mas tem também essa questão, acho que a gente tem que olhar não só um copo vazio, não só um copo cheio, a gente tem que olhar os dois lados, né? Isso que você falou é muito importante mesmo. O cara que vai chegar no 5º nível, que ele vai ter acesso ao fuzil, ele vai ter acesso ao armamento na teoria que é restrito, ele provou que ele é um cara que ele quer aquilo, né? Mas, por exemplo, eu hoje, eu não teria uma condição hoje de chegar ao nível 5, porque acho que nem tempo, nem financeiro. Isso me faz um cara menos capaz de portar uma arma na rua do que um cara que fez os 5 níveis, por exemplo. De repente um 3, um 2, e os caras escalonar nisso. Achar um meio termo, né? Porque eu penso assim, dá uma olhada. O cara vai lá e compra um carro e ele vai trabalhar de Uber. Ele está cooperando pro transporte público da cidade de São Paulo, certo? O cara que ele tem uma arma, ele também pode cooperar para a segurança pública, para a sociedade, uma vez que ele não vai defender o carro da frente. Ele só está apenas se defendendo. A polícia não é onipresente que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Mas então, pelo menos a minha segurança naquele local... Então a polícia não precisa se preocupar comigo. E se o carro da frente tiver também, ok, o do outro também. Quanto mais, melhor. Moral da história, a polícia em si, ela vai estar mais... né? Ninguém vai sair bang, saindo atirando em todo mundo. Um velho oeste, entendeu? Principalmente hoje que você tem câmera em todo lugar, reconhecimento facial, celular, telefone. Nada hoje mais é feito na rua sem que alguém filme ou seja visto, entendeu? E agora vamos pegar o conceito de alguém que mora numa chácara ali, 45 quilômetros de São Paulo. Quanto tempo a polícia demora até chegar lá numa ocorrência? Se chegar. E aí você vai fazer o quê? Vai olhar pra tua família e pedir desculpa? Não tenho arma? Não posso defender vocês? Não dá. Felizmente a gente não mora na Suíça, né? Eu vejo que nos Estados Unidos, eu tenho um amigo que mora lá, e se Deus quiser, logo um dia também more. Ele fala que nos Estados Unidos todo cidadão tem direito a ter uma arma. Só que é o seguinte, você mostrar a arma numa briga de trânsito para alguém, 5 anos de cadeia. Você apontar essa arma para alguém, 10 anos de cadeia. É tentativa de homicídio. Você atirar na pessoa... É perpétua. Né? Então o cara lá não sai atirando... Vou atirar em todo mundo, porque ele sabe que aquilo vai trazer um problema, uma consequência gigantesca para ele, e ele vai pensar 2 vezes. Agora, em legítima defesa, meu amigo, a polícia vai dar um prêmio para ele. Irmão, eu acho que assim, é mais fácil você sair da delegacia do que do caixão, né? Então, assim, se você tiver a tua arma e você não tenha dúvida, se você precisar se defender contra alguém de mal, se defenda. Depois o teu advogado vê, mas só sair da delegacia. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, mas começa com L. Eu falei assim, mas você ainda anda armado? Ele falou assim, eu prefiro responder o processo do que minha mulher me enterrar. Aí eu falei, tá, ok, entendi a sua resposta. Mais fácil sair da delegacia do que do caixão, né? Exatamente.